Boa noite. Já estão definidas as zonas onde serão instaladas as 5 portagens ao longo da estrada circular de Maputo. Esta notícia acompanharmos lá mais adiante do Jornal da Noite. Para já, várias pessoas deixaram de viajar de autocarro em Manica devido aos ataques supostamente organizados por homens da Renamo. Com as 2 mortes ocorridas ontem, alguns passageiros com viagem marcada devolveram os bilhetes e pediram o dinheiro de volta. Este é o terminal interprovincial de Chimoio. Para Maputo está este autocarro que segue viagem amanhã e até por volta das 16 horas que gravamos a reportagem havia vendido apenas 10 bilhetes cujo valor nem sequer basta para despesas em combustível. Só tenho 10 passageiros desde que amanheceu. E já são quase 16 horas pelos vistos. Não há aderência de passageiros. E só 10 passageiros não compensam simplesmente o gasto de combustível. Os passageiros não arriscam a viajar devido aos ataques. Os poucos que viajam têm necessidades extremas. Chamaram-me. O meu cunhado faleceu em Maputo. Tenho medo dos ataques, mas não tenho alternativa. Tenho que presenciar o enterro. Preferia eu viajar, mas fui ver que por causa da estrada não está bem devido a ataques. Por isso tinha que deixar aqui o dinheiro que eu podia viajar com ele, pagar essa encomenda chegar. Já na rota Chimoio-Quilimane, este angariador de passageiros conta que devido ao ataque deste domingo, parte dos passageiros cancelaram a viagem e pediram o retorno do seu dinheiro. Desde dia 10 até agora, só vendi 8 bilhetes para Quilimane. Então, quando houve essa confusão, o carro que estava a carregar, os outros ligaram para mim a dizer que vamos vir devolver o dinheiro, devido que ouvimos que estamos apanhando televisão a dizer que houve ataque via Quilimane, então nós já não podemos viajar, eu tinha que devolver os valores. Escalamos igualmente o estaleiro da Anagi Investimentos. A bilheteira estava completamente vazia. Um dos responsáveis contou que ninguém quer viajar porque a Anagi tem sido o principal alvo de ataques. Já não tem passageiros. Todo passageiro tem medo e nossos carros são vítimas a serem atacadas, dizendo que estamos a levar soldados. Mas nós nunca levamos soldados. Agora, nós ficamos preocupados porque a maioria dos nossos carros estão a sofrer. Mas a Anagi nunca levou militares. Agora, nós não sabemos o que está a acontecer e a população está a sofrer. Às câmeras da STV, os transportadores pediram que se resolvam os diferentes políticos por forma a ultrapassar a atual situação que o país vive. Muito bem, vamos agora à notícia de destaque deste jornal. Já estão definidas as zonas onde serão instaladas as 5 portagens ao longo da estrada circular de Maputo. Em dezembro deverão estar operacionais as primeiras 3 e as tarifas variam de 10 a 900 meticais. A partir de dezembro deste ano, esta zona será de paragem obrigatória para os automobilistas. Estamos na zona do bairro dos Pescadores, mais concretamente nas proximidades do projeto Casa Jovem, e é aqui onde estará uma das primeiras portagens para rentabilizar o uso desta rodovia. Já existe inclusivamente a proposta de tarifa a ser paga por cada classe de veículos, sendo que na classe 1 o valor varia de 10 a 50 meticais. Na classe 2, o custo vai de 40 a 80 meticais, enquanto que para os veículos da classe 3 a taxa de portagem deverá variar de 70 a 350 meticais. Por fim, os pesados da classe 4 estarão sujeitos a tarifas que variam de 100 a 900 meticais. Todavia, os valores finais deverão ser fixados pelo governo depois da proposta da empresa Maputo Sul, gestora do projeto. Ao todo, são 5 portagens a serem construídas, 2 no troço que vai da Avenida Marginal até a Estrada Nacional número 1, uma no troço Zimpeto-Marraquene, outra no troço Zimpeto-Tchumene e a última na ponte sobre o Rio Incomate. E quem seguir em direção à Estrada Nacional número 1 encontrará neste ponto a segunda portagem, numa separação de pouco mais de 10 quilômetros. Mas bastará ao utilizador apresentar o recibo que comprova o pagamento na primeira portagem para estar isento do pagamento da segunda taxa. Sabe-se que o projeto da Estrada Circular de Maputo está orçado em 315 milhões de dólares norte-americanos, dos quais 300 milhões foram emprestados pelo governo da China. As imagens são de Elder Matuassa, Ricardo Bachava, STV.
Transportadores em Inhambane desafiam as autoridades e continuam a circular durante a noite. Na semana passada, a polícia interceptou 14 condutores, os quais foram sancionados. A decisão de impedir a circulação noturna visa evitar os acidentes de aviação. Depois da decisão tomada pelo executivo de Daniel Chapo, em que proibia a circulação de autocarros de transporte de passageiros no período entre as 21 e as 5 horas, a polícia reforçou os postos de fiscalização de viaturas, sobretudo no período noturno. Ainda assim, Jumada Uto, porta-voz da PRM em Inhambane, diz que há automobilistas que insistem em não cumprir a medida e exemplo disso é que só na semana passada a polícia interpelou 14 autocarros que transportavam passageiros depois das 21 horas. Dados os controles que nós temos ao longo da Estrada Nacional número 1, que é a mais, portanto, movimentada, que é usada, portanto, para viaturas de longo curso, é aí onde nós montamos os controles com vista a não circular, portanto, acima das 21 horas. Há automobilistas que tentam violar, portanto, essas normas decretadas pelo governo provincial, bem como a direção dos transportes e comunicações. Mas a polícia está no terreno e está preocupada com esta onda de acidentes, razão pela qual já não existe a circulação acima das 21 horas a nível da Estrada Nacional número 1 na província de Inhambane. Jumada Uto relata ainda a insistência de condutores fazerem essa estrada sob efeito de álcool e fala das medidas tomadas pela polícia. Foram testados alcoolemia 13 condutores, dos quais 37 condutores, portanto, dos quais 13, portanto, tiveram resultado positivo, portanto, foram passadas, portanto, as respectivas multas, tanto de transgressões às normas de trânsito. 24 cartas de condução foram apreendidas, e sendo 15 por suspensão e 6 apreendidas por indivíduos que conduziam por sob álcool. Jumada Uto diz que a polícia adotou estas medidas na esperança que o número de acidentes de viação reduza significativamente, pois só no ano passado, pelo menos 114 pessoas morreram nas estradas de Inhambane em resultado de 111 acidentes de viação. A quebra dos preços das matérias-primas no mercado internacional afetou negativamente o desenvolvimento da indústria extrativa em Moçambique. Muitas empresas foram obrigadas a reduzir a sua mão de obra e as expectativas de crescimento. A descida significativa dos preços do carvão, alumínio, areias pesadas e outras matérias-primas foi tema de discussão esta segunda-feira no encontro que reuniu empresas, sociedade civil, Organização das Nações Unidas e governo. No lugar do ministro da Indústria e Comércio, Max Tonela, o evento foi aberto pelo ministro da Justiça. Isaac Chand tem mais de 20 anos de experiência no setor energético e foi apontado à última hora para dirigir o evento. O governo reconhece as dificuldades vividas na indústria extrativa e diz mesmo que estão a prejudicar a visão estratégica do executivo. Os objetivos estratégicos de exploração sustentável de recursos minerais com benefícios para o país têm sido constrangidos por fatores de incerteza resultantes principalmente da pressão sobre preços de petróleo e de outras matérias-primas não petrolíferas. Nos últimos meses, o preço de cada tonelada de carvão caiu para menos da metade, um ritmo seguido por outras matérias-primas. As Nações Unidas dizem que o momento deve ser olhado como uma oportunidade. Que são tão ricos em minerais e extrativos. Como podemos fazer dessa crise uma oportunidade? Eu gostaria de fazer referência a 3 grandes eventos importantes internacionais, dos quais Moçambique participou e continua participando ativamente, que oferecem uma rota crítica, uma estratégia de visão muito importante para dar um giro nessa situação. Para o governo, a tendência de queda dos preços das matérias-primas é passageira. Os preços não irão cair eternamente. Acredito que a médio e longo prazo poderá haver uma recuperação tanto dos preços do gás como do carvão, em especial o carvão coque. Mas relativamente ao carvão térmico, entendemos que temos oportunidades a nível do mercado
doméstico através da geração de energia. Nos últimos anos, a indústria extrativa foi o principal combustível da economia moçambicana, mas desde 2013 o setor tem estado a recuar. A Vale e a Sasol também viram-se comprometidas com a queda do preço do carvão e do gás. A Vale fala da necessidade de financiamento para ultrapassar a crise e a principal estratégia da Sasol é a contenção de gastos. A Vale investiu numa nova mina de carvão e na ferrovia Moatize-Nacala. Daí que a queda do preço do carvão veio reduzir as perspectivas de retornos em investimentos e a empresa pede a intervenção do Estado no sentido de facilitar o acesso a crédito. Esse suporte do governo para as empresas nesse momento buscarem financiamento para os projetos e esse suporte do governo para nos dar um arcabouço legal estável que permita aos bancos emprestarem para as empresas passarem por esse, vamos chamar assim, por esse vale financeiro, não é? É fundamental, né? Nós precisamos realmente do suporte do governo. Nós não estamos esperando o financiamento para investir, né? Nós já investimos o corredor, eu mostrei aos senhores e senhoras as fotos aqui, quer dizer, já transportamos mais de 1 milhão de toneladas pela ferrovia, já embarcamos navios maiores no porto, né, esse de 170 mil toneladas, já estamos a produzir na mina, né, o carvão, então isso já é uma realidade e a gente precisa desse financiamento então para passar essas dificuldades. A sul-africana Sasol, que explora gás na província de Inhambane, passa pela mesma situação e chegou a equacionar fechar as portas e agravar os preços de venda. Conter os custos através de melhor gestão de despesas discricionárias e despesas não essenciais, para irmos segurando o barco para ver o que é que acontece. Por outro lado, como vos dizia, nós vamos constantemente fazendo pesquisas, fazemos projetos e o que estamos a fazer agora é gerir esses mesmos projetos de capital de forma que possam ter o mínimo impacto possível e ter um impacto positivo na nossa gestão do cash que nós temos. A redução de gastos em investimento é a regra comum entre as empresas que exploram hidrocarbonetos, à espera que os preços no mercado internacional recuperem. A empresa australiana Kenmar, que explora areias pesadas de Moma em Nampula, despediu 161 trabalhadores no ano passado devido aos prejuízos causados pela redução de preços das mercadorias. Do representante da Kenmar, Egínio Jamis, a empresa acumulou prejuízos avultados nos últimos 3 anos, tendo sido na ordem de 44,1 milhões de dólares em 2013, 100,8 milhões em 2014 e 60,6 milhões no ano passado. Face a esta situação, a Kenmar teve de adotar medidas de contenção de custos que impuseram o despedimento de 161 trabalhadores. Uma das coisas que fizemos em 2015, aplicamos umas medidas muito fortes em termos de redução de custos que acabaram sendo muito duras até para os trabalhadores. Acho que a doutora Fátima tinha mencionado que nós íamos indemnizar 375 trabalhadores e em negociações junto com o Ministério do Trabalho e os próprios trabalhadores chegamos a um acordo onde os trabalhadores iriam perder parte dos seus subsídios para tentar salvar algumas posições e isso fez com que o número baixasse de 375 para 161 trabalhadores indemnizados no ano passado. E para continuar a produzir e assegurar o pagamento de dívidas contraídos em bancos para investir, a empresa teve de vender participações. Em dezembro, o governo de Oman, a partir de um fundo do governo de Oman, aceitou
disponibilizar 100 milhões de dólares, não é? Como um investimento, e ao mesmo tempo os nossos acionistas aceitaram fazer um fundraising de cerca de 175 milhões de dólares. E há pouco tempo, há um mês atrás, uma outra empresa chamada King Ali, registrada nos Virgin Islands, na Inglaterra, também aceitou por outros 100 milhões de dólares. Portanto, estamos neste momento com cerca de 275 milhões de dólares na cartada, que nos põe numa posição mais melhor para negociar com os bancos. Por causa da redução dos preços internacionais do zircão, ilmenite e outras matérias-primas produzidas pela Kenmar, chegou-se a equacionar a venda da empresa a outra multinacional, também sediada na Austrália. A depreciação do metical em relação ao rand está a anular as medidas adotadas para travar a subida de preços de alimentos importados. Com uma taxa de câmbio habitualmente nos 3 meticais, a unidade daquela moeda custa hoje perto de 4,5 meticais. Com a subida do custo dos alimentos nos últimos meses, o governo acordou com as alfândegas e os microimportadores a redução dos preços de referência na importação de produtos frescos, como forma de estabilizar o preço destes produtos no país. Os importadores dizem que esta medida, aliada à recuperação da produção interna e da África do Sul, poderiam permitir a queda de preços da comida se o metical mantivesse o seu valor em relação ao rand. Mas isto não está a acontecer. Há uma associação, a Copami, né? Então, eu acho que houve um consenso, né, com as alfândegas para poder haver redução da taxa que pagávamos, taxa alfandegária na fronteira. Às vezes, com a oscilação da moeda, acaba sendo um bocadinho caro, sim. A mercadoria na África do Sul está cara. Apesar de terem facilidade da cooperativa das alfândegas, tem a Copami agora que facilita, né? O rand também subiu muito, 4,100, 4,200 também, faz parte também disso aí. Quando a mercadoria está em cima, o rand também está em cima, acaba não... As facilidades que eles fazem para nós acaba não ser nada. Esta importação organizada que queremos lançar a partir da segunda-feira em Johannesburg é para resolver qualquer tipo de preço. A tabela dos preços não nos interessa muito, porque nós dependemos do mercado sul-africano, naturalmente também com a moeda. Agora, o que é importante é ensinar os nossos membros a trabalhar na margem da porcentagem aprovada pela lei, não ultrapassar os 10%, isso é o que é importante. Recentemente, o ministro da Indústria e Comércio, Max Tonella, garantiu que caso não houvesse o cumprimento do acordo de que prevê a redução de preços de produtos importados, voltaria a reunir com os intervenientes para garantir que este objetivo se cumpra. O trabalho que estamos a fazer com os importadores, sobretudo pequena e média escala, é no sentido dos benefícios que estão a obter desde o dia 14 de abril, data que entraram em vigor os novos preços, tenham que ser repassados para os consumidores finais. Através do nosso Serviço de Inspeção Nacional da Atividade Económica, vamos fazer a monitorização dos preços e, se requerido, voltar a reunir com os importadores, dado que o Governo já fez a sua parte. Apesar dos alimentos continuarem caros, de um modo geral verificou-se nos últimos dias a queda do preço do tomate de cerca de 700 meticais a caixa para 350 meticais. Os outros produtos apresentam oscilações pouco significativas. Prosseguimos com outras notícias. O comentador do programa Pontos de Vista, Fernando Lima, diz que os magistrados não merecem proteção especial porque não mostram trabalho. Já Jaime Macuana entende que o Estado moçambicano está falido em matérias de segurança. No programa Pontos de Vista deste domingo, Fernando Lima defendeu que os magistrados fazem pouco e sugeriu que devem combater com força a corrupção. Para uma pessoa ter determinados benefícios, ganhar determinados galões, é preciso apresentar resultados. Todo este setor está mais preocupado com as suas togas do que mostrar serviço, dar a cara pelo combate à legalidade, à corrupção e ao crime. Queremos, a sociedade quer ver mais deste setor. José Jaime Macuane entende que o pedido de proteção dos magistrados
é um sinal de falência do Estado em matérias de segurança. O que de fato está a acontecer neste momento não é nada mais do que as mazelas de um Estado que os agentes do Estado, os agentes do Estado, não cumprindo, não assumindo com a sua função e com o seu sentido de servidores públicos, foram sendo complacentes, seja por pressão política ou por outras razões, foram sendo complacentes com o Estado que está a dar sinais de falência. Makuane vai mais longe e diz que o Estado está acomodado ao crime, por isso não clarifica os assassinatos que se têm registrado no país. Um sistema de justiça que se acomoda perante o crime desta forma e, portanto, não existe alguém que tome a iniciativa e tenha a coragem necessária de cumprir com aquilo que é a função do Estado, que é não só proteger, mas que pelo menos se esclareça esses crimes violentos e se responsabilize quem é seu autor. Então, não espanta que um Estado que tenha essas lacunas a qualquer momento atinja a nós todos. Um juiz e um procurador foram assassinados em menos de 2 anos e até hoje os crimes não foram esclarecidos. Mais de 40 casos de falsificação de certidão de nascimento para pedido de bilhete de identidade foram detectados semana passada em todo o país. A Direção de Identificação Civil diz estar a purificar as fileiras e pede colaboração dos utentes para denunciar os falsificadores. É uma das principais preocupações dos serviços de identificação civil. São ao todo 44 certidões de nascimento falsas que foram confiscadas das mãos de cidadãos que tentavam tratar bilhetes de identidade nas províncias da Zambésia, Maputo, cidade e província. Porque os números tendem a subir, o setor diz que está a purificar as fileiras, mas os utentes não estão a denunciar os falsificadores. Comparativamente, por exemplo, a semana finda, os casos de duplicação de registro tinham baixado, os casos de falsificação de certidões de nascimento tinham baixado. O que está a acontecer é que nós pensamos que enquanto nós cerramos as fileiras, as pessoas também adotam outras estratégias para tentar atrapalhar a instituição. É um fenómeno que nós estamos até a aprender, de facto, a eliminar e estamos a fortificar as nossas fileiras, estamos a cerrar, de facto, aquilo que são as fontes de produção desses documentos que até hoje, infelizmente, os nossos concidadãos não colaboram no sentido de denunciar e indicar as pessoas que produzem estes documentos. Ainda nas províncias da Zambésia e Gaza, foram identificados 50 cidadãos com certidões de nascimento duplicadas. Por outro lado, o setor informou que desde o início do ano, o Estado não está a atribuir nacionalidade moçambicana a cidadãos estrangeiros para reorganizar a entidade responsável por estes serviços. As entidades responsáveis por dar a nacionalidade moçambicana neste momento estão em processo de reorganização, mas há estas situações de pessoas que estão sendo naturalizadas por casamento. Seja de que sexo, as pessoas de facto são homens, são mulheres que casam-se com moçambicanos, são mulheres que casam-se com moçambicanos, então a pessoa de facto adquire a nacionalidade moçambicana, mas aqueles que estão a requerer o bilhete de identidade, estão a requerer, dizia, a nacionalidade moçambicana, este ano o Estado ainda não deu nacionalidade a ninguém. Nos últimos 7 dias, 23 mil pessoas submeteram pedidos de bilhete de identidade que as autoridades ainda estão a produzir. Vamos agora observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa,
era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava bem pago. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Nós estamos a destruir. O Parque Nacional da Gorongosa é um parque de referência, quer a nível nacional, quer a nível internacional, pela imensa riqueza que representa em termos de flora e fauna bravia. Como é de conhecimento geral, a Fundação CAR associou-se ao Governo de Moçambique com o objetivo de preservar e restaurar o ecossistema do Parque Nacional da Gorongosa e desenvolver uma indústria de ecoturismo que beneficie as comunidades locais. Neste contexto, a Clinicare, clínica privada de Maputo, acreditando neste projeto, decidiu dar o seu melhor apoio nas áreas de educação e saúde às comunidades locais integradas no Parque Nacional da Gorongosa. A Clinicare tem a plena consciência que com a educação e saúde, a comunidade local irá transformar o Parque Nacional da Gorongosa num parque de referência ímpar e sem paralelo mundial. Eles representam o povo. Renamo deve, claramente, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias.
a resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem cultura é um país sem identidade. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. A governadora da cidade de Maputo exige da polícia medidas concretas para estancar a criminalidade. Yolanda Cintura apela à polícia a ter ações coordenadas com a população no combate aos acidentes de aviação. Já o comandante da PRM na capital do país diz que a polícia não tem dificuldades para acabar com os acidentes e acrescenta que não é a corporação que leva as pessoas a consumir álcool. 41 anos da Polícia da República de Moçambique, mas com o estancamento da criminalidade e dos acidentes de aviação ainda como maiores desafios. Na visita que a governadora da cidade de Maputo efetua ao comando da PRM na cidade de Maputo, no âmbito dos 41 anos da corporação, Yolanda Cintura exigiu ações concretas no combate à criminalidade e diz que deve haver maior coordenação com a população no combate aos acidentes de aviação. Exortamos a Polícia da República de Moçambique a envolver os cidadãos na prevenção dos acidentes de aviação que têm ceifado muitas vidas humanas nas nossas estradas, criando luto e dor nas famílias. Entretanto, o comandante da PRM na cidade de Maputo atira a culpa ao comportamento humano e diz que não é a polícia que leva as pessoas a consumir excessivamente o álcool. A polícia não tem dificuldade de estancar. O que acontece é que o comportamento humano é que dificulta, pois não é a polícia que faz com que as pessoas consomem o álcool e põem-se ao volante. Nós temos feito tudo para que o cidadão que consumiu o álcool não se faz na estrada, mas infelizmente a juventude e todas as idades consomem o álcool e se põem-se na estrada, e ainda mais excesso de velocidade adicionado por circulação fora da faixa da rodagem principal do automobilista causa os acidentes de aviação. No ano passado, mais de 1.500 pessoas morreram em todo o país vítimas de acidente de aviação, e os casos de sinistralidade continuam a matar este ano. O VIPAG, ao nível da cidade da Beira, garante que dentro de 30 dias o processo de fornecimento de água será minimizado no bairro de Macurungo, na sequência de montagem de novas condutas. O Fundo de Investimento para o Abastecimento de Água garantiu que dentro de um mês os moradores do bairro de Macurungo poderão ver o processo de abastecimento de água melhorado na sequência de um projeto em curso de ampliação da conduta de água a partir da estação de bombagem da Munhava para aquele bairro. Refira-se que foi em Macurungo, onde há cerca de 3 meses a governadora de Sofala insurgiu-se contra o FIPAG pelo facto de haver restrições constantes no abastecimento de água sobre o olhar aparentemente indiferente da empresa e haver cobranças em clientes que não recebiam o precioso líquido. De acordo com Cândido Caetano, porta-voz do FIPAG na Beira, trata-se de um projeto que irá beneficiar numa primeira fase cerca de 2.500 clientes desta empresa. E temos ainda o projeto de reaproveitamento da torre do Macurungo. Tem uma torre lá, estamos a reaproveitar. Isto com o objetivo de melhorar a pressão, disponibilidade de água no bairro do Macurungo Manguém. E por trás da pressão, tínhamos uma pressão anterior de 2,5 metros, passaram a ser 15 metros. Não é? Vamos aumentar o fornecimento naquele bairro do Macurungo Manguém. Não é? E são obras que já estão sendo feitas e estão no grau de execução de 75%. Daqui, sensivelmente, a um mês, já poderá jorar a água nas torneiras naquele bairro de Macurungo Manganha, que é a zona mais polêmica. Pronto, daqui a um mês nós já podemos fazer o ensaio, não é? E conseguirá jorar água sem problemas nenhum.
O FIPAG possui atualmente mais de 57 mil clientes em toda a cidade da Beira, contra 12 mil que possuía há 10 anos. A empresa não investiu cabalmente na sua infraestrutura para acompanhar o crescimento dos clientes, fato que tem estado a contribuir para o deficiente abastecimento de água na Beira. Contudo, decorre um projeto de ampliação do sistema de captação de água na estação de bombagem do Mutua, no distrito de Dondo, em Sofala, que deverá terminar em março do próximo ano e que contribuirá bastante para minimizar o problema de abastecimento de água em toda a cidade da Beira. Os serviços de transporte de passageiros na rota Maputo-África do Sul ficaram interrompidos esta segunda-feira no terminal rodoviário da Junta. Em causa está uma confusão instalada devido à disputa de passageiros. Se está a dizer que está a vir o carro, o senhor não é transportador, mas não quer nos ouvir, nós que somos transportadores. Diga lá. O carro está a vir, está escrito. O principal terminal rodoviário do país, localizado na cidade de Maputo, viveu esta segunda-feira momentos de barulho e que levou à intervenção da polícia. O fato é que os serviços ficaram paralisados devido a uma confusão entre associações de transportadores que operam na rota Maputo-África do Sul. Os transportadores acusam a Associação Mosata de não obedecer à sequência de carregamento e infiltrar operadores sul-africanos. Tem uma associação que diz que ela é que tem poder e nos proíbe de carregarmos. Por quê? Por que nos proíbe? Tem certos sítios que nós não carregamos e a associação carrega lá para cá. Nós não tínhamos problema, por mais que a gente carregue aqui, descarregar não é problema. Agora eles dizem que não é possível nós carregarmos lá porque não temos parceria. Agora, a mim, queria perguntar se a parceria é do governo ou é de um singular, que manipula até as pessoas que estão na corporação do Estado. Estamos a ser proibidos, esse carro está a carregar. Estão a obrigar a carregar o estrangeiro à força. Enquanto a bicha, nós nos conhecemos como carregamos. É o que está a acontecer. Qual é essa associação que está a levantar esse barulho? Uma salta. Por seu turno, o representante da Mosata nega as acusações de desobediência e diz que é uma regra ceder espaço para transportadores sul-africanos. Nós é que fomos primeiro a criar a parceria com ele, o sul-africano. Então, essas associações que nasceram depois de nós termos a parceria é que estão a criar esse problema. Porque se tu tens um parceiro, está a trabalhar com ele, entra teu carro, entra o carro dele. Quando alguém requerer a licença, tem que seguir a sequência da bicha daqueles que já vinham a trabalhar. O desentendimento entre transportadores de carreira internacional é um problema que dura mais de 5 anos. Já é sabido que o número de carros que viaja reduziu drasticamente de 5 viaturas que saíam na altura por dia. Agora apenas um dos carros é que consegue sair, mesmo assim no meio de uma grande confusão. Neste momento aguarda-se com enorme expectativa que haja uma grande resolução, ou seja, um encontro entre os transportadores e o governo para mediar esta situação. Com imagens de Gaspar Xerinda, António Frades para ESTV. Na página internacional, o presidente francês apelou mais uma vez à comunidade internacional para não baixar a guarda contra o grupo extremista Boko Haram e a apoiar com mais intensidade os países que têm sido vítimas do grupo. O presidente francês foi o único chefe de Estado não africano a participar na Cimeira Internacional sobre Segurança, convocada pelo presidente da Nigéria para discutir o combate ao grupo islâmico Boko Haram. François Hollande pediu à comunidade internacional para não baixar a guarda contra o grupo e a fazer mais pelos países afetados. Boko Haram é o grupo terrorista mais bárbaro e mortífero do mundo. Temos, por isso, de apoiar o governo nigeriano e os países vizinhos. Temos de ajudá-los a serem mais eficientes, a treinarem o pessoal e a partilharem informação. Apelou Hollande. O comunicado final da Cimeira sublinha que a derrota da insurreição não passa apenas por uma solução militar, mas também por uma ação governamental de desenvolvimento, tendo em vista erradicar as causas que motivam a ação deste grupo. E vamos agora observar o nosso segundo intervalo, mas antes passamos a olhar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 28 graus para Maputo e uma mínima de 18 graus. 26 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 17 graus. Para Inhambane está previsto uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. Para o centro do país, prevê-se chuvas para Beira, com uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19 graus.
24 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 15 graus. Para Tete, prevê-se uma máxima de 32 graus e uma temperatura mínima de 19 graus. Chuvas também para Quelimane, com uma máxima de 30 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. E para o norte do país, para esta terça-feira, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20 graus. 30 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 18 graus. E prevê-se para Lixinga uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 13 graus. Eles representam o povo. Renamo claramente deve, de uma forma, desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo. É uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da Renamo à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa
era obrigado a fazer o jogo dos palmadinhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscou, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está-se a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraca, qualquer coisa. Nós estamos a assistir. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Voltamos com o desporto. O defesa esquerdo do Ferroviário de Maputo, Edmilson, parte em breve para Portugal para testes médicos e estágio na academia do Alcochete. O internacional moçambicano diz que é uma oportunidade que pretende segurar na sua deslocação no centro de treinamento do Sporting Clube de Portugal. Campeão nacional pelo Ferroviário de Maputo na época passada, onde joga regularmente, Edmilson Gabriel Dove atiçou a cobiça dos dirigentes e equipa técnica do Sporting Clube de Portugal, que pretendem contar com seus préstimos para a próxima época. O lateral esquerdo dos Locomotivas parte para a Academia Leonina com um pensamento centrado no futuro. Eu acho que é muito gratificante para qualquer jogador e estou muito feliz por isso. Vim trabalhando já há um bom tempo à espera de que oportunidades dessas aparecessem. Apareceu-me esta, vou tentar agarrar para que não possa ser em vão. Edmilson espera que Portugal seja apenas porta de entrada para evoluir em campeonatos mais competitivos da Europa e garante que esse é um sonho realizável. Espero um Edmilson trabalhador como tem vindo a ser. Espero ir lá dignificar o meu clube em primeiro lugar, dignificar a mim, dignificar também o meu país, dar-me a mim mais força para poder chegar lá a trabalhar como eles fizeram e também conseguir bons feitos lá. O jogador está ciente que a sua ida ao Alcochete poderá desfalcar a sua atual equipa, mas garante que o Ferroviário de Maputo
irá colmatar a sua ausência. O Ferroviário não é feito só pelo Edmilson. O Ferroviário tem outros muitos bons jogadores e que podem fazer a minha posição talvez melhor que o Edmilson. Vamos nos ressentir da ausência dele, mas temos um plantel vasto. Temos um plantel com 25 jogadores. Temos jogadores que fazem a posição do Edmilson, que também estão à espera de uma oportunidade para jogar. Carlos Manuel, treinador dos campeões nacionais e que deu a oportunidade da titularidade ao jovem Edmilson, diz que as qualidades deste jogador fizeram com que se mostrasse aos clubes europeus. Ser um jogador com características de um lateral moderno, para o futebol moderno. Se reparar nos lances que dão um golo, ele tem participado. E num e noutro lance tem conseguido também ele fazer golos. E hoje no futebol moderno requer-se laterais com estas características. Edmilson parte para a Academia dos Vice-Campeões de Portugal na companhia de outro jogador do Ferroviário de Maputo, Mário, que joga nos Júniores e na seleção de Sub-20. O Benfica sagrou-se ontem campeão de Portugal depois de vencer o Nacional da Madeira por 4-1. Em Maputo, muitos adeptos encheram algumas casas de pasto para apoiar os encarnados. No fim do jogo, houve festa rija na Praça Robert Mugabe, na Avenida 25 de Setembro. Muito bem, esta é uma notícia que poderemos acompanhar nos próximos blocos noticiosos. Para já, a pista do ATCM acolheu este fim de semana provas de campeonato de drift. Muita adrenalina e velocidade no limite caracterizaram a prova que teve como vencedor Zanir Satar. Cedo começaram a roncar os motores dos cerca de 8 pilotos que disputavam uma qualificação à final do campeonato de drift que teve lugar na pista do ATCM em Maputo. Perante uma assistência ansiosa em ver a adrenalina dos pilotos nos chutos e velocidade, a prova iniciou e os finalistas foram se destacando. Demonstrando muita segurança e habilidade sobre 4 rodas, Zanir Satar e Zizito, ao volante destas máquinas potentes, foram ganhando pontos de espaço perante seus adversários e conquistando lugar na final. Com o cair da noite, foi encontrado o vencedor, que depois de muitas voltas e reviravoltas, levou o troféu. Tem um significado enorme porque neste momento estou em primeiro lugar no campeonato devido a ter vencido a primeira prova que houve. Então, para mim, um bom sentimento. Espero que eu continue assim até o final do campeonato. A avaliação dos adversários, eles estão a melhorar cada vez mais. Este é um desporto que é assim, uns ganham, outros perdem, mas cada vez todos estão a melhorar. Muito bem, agora sim, tenho indicação que já é possível acompanharmos esta peça de reportagem. O Benfica sagrou-se ontem campeão de Portugal, depois de vencer o Nacional da Madeira por 4-1. Em Maputo, muitos adeptos encheram algumas casas de pasto para apoiar os encarnados. E no fim do jogo houve festa rija na Praça Robert Mugabe, na Avenida 25 de Setembro. Idade avançada e dificuldades em se locomover. O importante é apoiar a sua equipa do coração. O Sport Lisboa e Benfica. Antes e durante o jogo, muita expectativa, ansiedade e explosão de sentimentos à mistura caracterizaram os adeptos que lotavam algumas casas de pasto para assistir e apoiar o Glorioso na luta pela conquista do 35º título português. E para isso, os jogadores encarnados ajudaram, empacotando 4 bolas da baliza dos nacionalistas. Alguns adeptos ouvidos pela STV consideram a conquista do Benfica merecida numa época em que foi a equipa mais regular. É uma vitória, mas é uma vitória. Sem muito a dizer, é uma grande vitória. Com muita força, somos campeões e seremos, porque
Primeiro, Benfica campeão. Benfica campeão. O Benfica teve uma jornada muito boa desde o princípio, digamos desde o princípio. O que dizer da prestação, a melhor equipa de Portugal. Que estou cá em Maputo, mas estou a torcer como eles lá em Portugal. E pronto, sempre esperávamos que o Benfica ia conseguir o tricampeonato. Isso dá para ver que o Benfica é uma festa, conforme como tu estás a ver. Isso ficou provado hoje, que o Benfica é uma festa realmente. Quando se trata de alguma coisa, para ganhar alguma coisa, o Benfica não vacila. Não tenho comentários. Eu desejo parabéns ao Benfica, mereceu e não tenho mais nada a dizer. Para a festa encarnada, os adeptos escolheram a Praça Robert Mugabe, onde as buzinadelas e vuvuzelas ajudavam a animar os festejos. Muito feliz, muito contente, somos tricampeões! Uma conquista muito importante para duas pessoas que não sabem estar no desporto, na minha opinião. Quando a gente ganha, tem que saber dar mérito a quem perde. Quando a gente perde, tem que saber dar mérito a quem ganha. O Jorge Jesus e o Bruno de Carvalho não souberam fazer isso ao longo do campeonato. O jogador encarnado Jonas tornou-se o melhor marcador da Primeira Liga Portuguesa ao apontar 32 golos. Mesmo assim, não conseguiu conquistar a bota de ouro, arrancada pelo jogador do Barcelona, Luís Soares. Muito bem, com esta festa colocamos ponto final ao Jornal da Noite, com promessas de voltarmos amanhã, pontualmente às 19h55. Boa noite, continue a acompanhar a nossa restante programação.